Existe a possibilidade de eu falar alguns spoilers de certos jogos em específico que eu vou citar aqui. Para tal, eu vou deixar marcado com capítulos cada jogo que eu for citar, bem como colocar um alerta antes de falar sobre tais jogos, para que vocês tenham tempo de pular essas partes do vídeo, caso não queiram ver antes de jogá-los. Sendo assim, seguimos em frente. Deve ter aquela trilha sonora de alguma série, filme ou jogo que tenha te marcado em certo ponto da sua vida. Uma trilha que você lembra com carinho ou que tenha sido épico no momento que ela tocou. Tenta pensar no que faz essa música ser épica exatamente. O toque dela? Sua letra? A melodia que ela tem? O contexto que ela aparece? E nem precisa ser uma música épica, na verdade, pode ser até uma música idiota. O som pode significar e dizer muito mais sobre uma cena em que ele aparece do que o seu coadjuvante, que é o vídeo. Embora tenha citado que a música deva vir dessas mídias em específico, é possível estender o ponto que eu quero dizer para bandas de música comercial também, com ou sem seus clipes. As letras e toques podem pertencer a um determinado estilo que te agrade, mas independente de qual for, seu contexto também é importante para ser apreciado, seja por conta da intenção do autor ou a sua mesma ao ouvir. Por diversas vezes, eu lembro de estar ouvindo Corpiclane, Arch Enemy ou Storm e voltar toda a música quase, pois no decorrer da sua duração eu me distraí com alguma coisa e a vibe dela não bateu do jeito que devia. Claro que nesses momentos em específico as trilhas sonoras dependem do usuário final aqui escolher o melhor momento para elas tocarem. Mas e quando esse melhor momento não está nas mãos do público? E o fator surpresa e o contexto do momento que o áudio aparece deve se misturar com a cena em questão para elevar a experiência do que está acontecendo. Aí voltamos naquele primeiro exemplo, e com bastante certeza eu posso dizer: eu sou irreverente e sou completamente incapaz de criar qualquer trilha sonora que seja, por mais simples que ela precise ser. É bem fácil apontar trilhas sonoras marcantes de jogos, seja por termos ouvido muito, como é o caso de Super Mario, Crash, Bandicoot ou Mortal Kombat. De tanto que ouvimos por aí quando pequenos, ou em propagandas, concertos e vídeos por aí, elas acabam impregnando e seus toques são mais decorados do que sentidos, na verdade. Nesse caso, ainda invocando nostalgia na maioria dos casos. Mas ainda assim, mesmo que uma trilha venha tocar uma única vez ao decorrer de umas 40 ou 80 horas de gameplay, o momento exato que ela aparece normalmente é planejado e quer passar algo para o jogador, como uma mensagem, um sentimento, criar uma expectativa ou finalizar arrematando um arco ou cena do jogo. Há muitos anos, os jogos já não são mais desenvolvidos apenas com a diversão dos jogadores em mente. Isso é um conceito velho e ultrapassado. Pensando em como os jogos são feitos para provocar emoções em quem os joga, é natural que a trilha sonora seja usada como uma camada extra, que assegura que isso aconteça, visto que quando se está desenvolvendo, o vídeo é 50% do produto, o áudio os outros 50%. Logo, ele precisa receber a mesma importância que elementos gráficos, por exemplo. E existem certas coisas que somente uma boa trilha sonora consegue alcançar. Cena nenhuma poderia construir o mesmo efeito sem um toque a mais disso. Veja só, Deep Rock Galactic, em sua mais nova temporada, lançou as tais das Core Stones, uma forma de pedra que, pelo que indica, é senciente e muito instável. Os anões no jogo estão acostumados a enfrentar insetos, larvas, aracnídeos e robôs. Tudo isso é apenas mais um dia no escritório para eles. Entretanto, ficou evidente que os desenvolvedores querem criar um ar de mistério quanto ao que tem no núcleo do planeta Roxas IV. E isso é um tema que está para ser explorado ainda, num outro jogo que expande um tanto mais a franquia que estão desenvolvendo. E o que tem lá exatamente não parece ser nada bonito, muito menos amigável. Pela primeira vez apareceram inimigos com corpos e feições quase humanoides, criaturas que causam estranheza pois não são insetos com certeza, e a trilha sonora deles acompanha esse vale da estranheza que eles criaram meramente por olhar para essas coisas. Enquanto a música não deixa de ser muito parecida com qualquer outra que tenha no jogo, mantendo a tradução do cyberpunk industrial com dark synth, como chamam, ela tem um tom ameaçador, só que misterioso. Os picos de áudio dela injetam adrenalina para uma cena que quer ser desesperadora. Isso passa o sentimento de que é aqui que os anões deixam de ser mineradores e viram soldados. Enfrentar as crias do núcleo, como são chamadas as criaturas, já deixou de ser uma questão de lucro, como a empresa está querendo que todos acreditem, mas na verdade de sobrevivência. Eu nunca antes nessas cavernas senti que eu devia ter medo dos monstros, pelo contrário. Mas essa trilha sonora é o que me botou no meu devido lugar. Alternativamente, a trilha sonora pode contar o que está na tela de forma que a imagem sozinha não conseguiria.
Bloodborne é um dos, se não o meu jogo mais favorito da vida, competindo bravamente com Outer Wilds. Ele apresenta um de seus chefes como uma criatura bizarra que causa aversão só de sequer passar o olhar nela. A aparência dela é um misto de horror e pena, mas se for refletir sobre sua aparência, ela parece já ter sido humana um dia, dado o contexto do jogo. Lá, os caçadores são encarregados de limpar as ruas da prodigiosa cidade de Arnhem, onde a medicina avançou imensamente graças aos experimentos com o sangue dos eminentes, entidades cósmicas com poderes indistinguíveis dos das divindades. Caçadores são contratados para limparem os experimentos fracassados das ruas, ou os efeitos colaterais da cura pelo sangue. Licantropia é a forma mais comum de manifestação disso. E esse chefe já foi de fato um caçador um dia, e para saber disso é necessário ler a descrição de uma porrada de itens que tem a ver com ele e tal, o que por mim na verdade é uma falha grave de design de toda a série Souls. Mas isso não veio ao caso agora. O ponto é o seguinte: eu já zerei o jogo pelo menos mais de 22 vezes a essa altura, e a música que toca nesse boss é uma que sempre faz com que eu quisesse que a batalha durasse mais. Seu nome é Ludwig, o Amaldiçoado. Toda a trilha sonora do Bloodborne é maravilhosa, mas essa consegue estabelecer contato com os jogadores de uma forma que, independente de como você esteja jogando, se você tá lendo a história de cada miserável itemzinho pra tentar ter discernimento do que tá acontecendo aqui, ou se você só tá andando e haha, lobisomem gobur, ela estabelece o sentimento perfeito que a batalha quer passar. Primeiro, o contexto. Ludwig era um caçador de feras, e um dos bons. Em certo momento ele encontrou uma espada mágica, que ele imediatamente passou a usar como a sua principal arma de caça. Ela brilhava como a luz da lua, e ele a via como a sua luz guia. Infelizmente, caçar essas criaturas é algo que acaba deteriorando a sua mente, e ser exposto por tanto tempo a criaturas com o sangue dos deuses antigos pode acabar tendo consequências devastadoras na sua mente e no seu corpo. A loucura fez Ludwig ficar do jeito que ele ficou, uma fera sem memórias e sem vontades, que existe em prol apenas da carnificina. Esse é Ludwig, o Amaldiçoado. Mas no meio da luta, algo acontece. Quase que como um milagre, uma luz espectral, como a da lua, alcança seus olhos. E ele se lembra do caçador honrado que ele foi. E a pouca humanidade que resta dentro da mente dessa carcaça, começa uma guerra desesperada pelo controle sobre a fera que possui seu corpo. Em um surto de lucidez, ele tira forças de onde mal tem, e levanta uma vez mais, dessa vez com a sua luz guia em mãos, e em uma postura mais humana do que animalesca. E ele vai mostrar ao mundo porque ele era apelidado de Ludwig, a Lâmina Santa. Uma segunda fase começa, e seus movimentos e golpes com a espada, mesmo sendo uma criatura deformada, são graciosos e precisos. Mas o ápice dessa luta, de longe, não é essa história dele. O que cria profundidade nessa cena de fato é a música. Ah, que ele é cantado em latim, pois nossa, todo mundo hoje em dia é fluente em latim, lógico. A música muda seu tom, e onde antes era estranho e passava um sentimento de maldade e grandiosidade, agora ela é uma valsa. A valsa que está tomando a mente dele, enquanto o homem luta contra a maldição e disputa o controle do seu corpo com a fera que despedaçou. Mas não é só isso. Também é a valsa dos movimentos do seu personagem, para se esquivar e achar as brechas na defesa dele para bater. Mesmo que você não saiba da história do Ludwig, a música consegue conversar com você com uma linguagem que diálogo ou vídeo algum conseguiria. E às vezes até existem momentos que a música acaba roubando a cena completamente. E quando isso acontece, ela deve ser nada menos do que perfeita, pois toda a atenção vai estar voltada para ela. A Gênova, do Final Fantasy VII, é uma criatura sem forma. Um ser metamorfo que provavelmente já deve ter sofrido de altas crises de identidade. E na batalha contra ela, a sua trilha passa feito uma carreta por cima do que está acontecendo. Pois ela tenta passar cada detalhe de sua personalidade e heroísmo de quem a enfrenta. Mas como exatamente você faria uma trilha sonora temática para uma criatura que não tem forma? Como poderíamos dar forma para uma música sendo o tema de um boss que ele mesmo não tem uma identidade? Para isso, basta a música também não ter forma então. Durante a batalha contra Gênova, por volta do terceiro movimento da música, e especificamente no remake, pois ficou muito melhor do que a do PS1 mesmo sendo uma releitura, a música fica estranha, ela não parece uma música normal. Apesar de seguir padrões de escala e tudo mais, é os instrumentos que estão dando esse efeito nela. Se a Gênova é um ser amorfo, a música dela também é.
cada momento, um instrumento diferente está lutando pela liderança do ritmo da música, tentando moldar a melodia a seu próprio gosto. São vários instrumentos e a disputa por qual vai guiar os outros não para ao decorrer dessa parte. Isso só não tira a consistência da obra por não abusarem da técnica e usarem momentos-chave apenas. Isso encaixa perfeitamente no tema e passa exatamente a descrição do que é a Gênova. Tá, eu só citei bosses até agora, praticamente. A Quartzone também é como se fosse um, de certa forma. É que é bem mais marcante, pois os bosses normalmente são usados para elevar a narrativa e criar uma dramaticidade única no jogo. Agora, um momento normal e corriqueiro do jogo pode usar a trilha sonora para te dizer algo também. Normalmente, um padrão para basear as músicas do seu jogo é evitar desviar muito do seu estilo ou tema principal. Às vezes isso não é assim tão claro, como a Deep Rock Galactic, que aposta apenas em manter o tema dos toques industriais e cyberpunk. Bloodborne mantém as trilhas com ritmos misteriosos e aterradores, com uma pegada orquestral, mas quando o estilo da música ou seu compasso precisam mudar para ditar um ritmo de uma cena, é aí que o tema principal do jogo, ou que daria até para chamar de tema geral, aparece, para ficar sempre te lembrando: ei, você tá jogando esse jogo aqui, não esquece. Como é comum ver em Sea of Thieves, ou Hollow Knight. O menu principal de Hollow Knight toca essa música aqui. Por muitas vezes, essa mesma música se repete de inúmeras formas, criando a ambientação perfeita por conta da solenidade que ela cria. Ela reforça os momentos de solidão, que é o que o jogo mais enfatiza, por boa parte de sua gameplay. Ela é ótima e deixa o clima da ambientação mais palpável para quem está jogando, aproximando demais o jogador da obra. Mas em cenas que a música precisa se agitar ou o sentimento é outro, ela se repete, em versões cada vez mais novas, até chegar no ponto exato que a cena precisa. E mesmo que desvirtuando um pouco de sua premissa inicial, ela ainda esboça muita semelhança com a primeira que foi a sua base. Não necessariamente a música precisa contar uma história ou tentar explicar o que está acontecendo. Às vezes ela pode esconder mensagens e até resumir a narrativa da história, como acontece em Outer Wilds, mais precisamente na sua DLC, a Echoes of the Eye. A trilha sonora da DLC possui inúmeros segredos e simbolismos dentro delas, mas uma faixa em específico, a de mesmo nome do título da DLC, acredito que é a que deixa isso mais evidente. Seu toque no começo não é diferente do padrão do jogo, mas os instrumentos usados para fazer o som é o que são de extrema importância. Próximo ao fim da música, o tema se repete uma vez mais, mas no banjo clássico, que sempre tocou por todo o jogo, que é o tema dos lenhosos praticamente. É meio que uma marca registrada dessa civilização, usar os instrumentos assim mais debochados. Mas vamos ver no começo. O banjo está presente, mas de longe ele não é o principal da música. Acontece que, em dado momento, o tema se perde, por assim dizer. Se você analisar essa música olhando lado a lado a história dos estranhos e dos lenhosos, ela tem uma crescente que corrobora o que aconteceu com eles. No começo, o objetivo dos estranhos era bem o mesmo que qualquer um que chegou na nossa galáxia: encontrar a anomalia que desafia as leis do universo, sendo mais antigo que o próprio. Logo, tendo isso em comum com os lenhosos, o tema se assemelha, ainda que do jeito deles. Uma jornada começa atrás do sinal que o olho emite, mas em dado momento essa busca se perde. Eles têm as visões da devastação que vai acontecer. Medidas drásticas são tomadas. Um dos estranhos entende que isso é como as coisas são. É a ordem natural de como tudo vai ser. Aceitando isso, ele sabota os planos dos demais. E o estrago já está feito. Graças a isso,
próximo ao fim da existência de todo o universo, os Neozes aparecem. E o banjo debochado deles se infiltra no meio da música, com o mesmo toque de como tudo começou. Assim como o começo de tudo foi a busca pelo sinal do olho. Mesmo que cercado por instrumentos que pareçam tentar cortar o banjo da música, ele prevalece e harmoniza com a cultura dos outros instrumentos. Os Neozes tomam ciência dos estranhos e entendem seu propósito se aproximando e tendo contato com eles. Eles não são vilões por ter feito o que fizeram. Eles, assim como qualquer ser vivo, também sentem medo. A trilha sonora também pode levar a momentos catárticos. Em Persona 5, é necessário fazer muitas jogadas de mestre para você poder ter a chance de enfrentar os vilões principais, e a música enfatiza demais a sensação de triunfo e confiança para tal. Assim como em doses corretas, ela pode aumentar a empolgação das pessoas diante de algo novo que estejam para presenciar, em um jogo que talvez já esteja gasto, como o tema de Age of Empires, que se repete em cada franquia, mas melhorando exponencialmente a cada nova versão, fazendo com que no quarto jogo seja puxado mais para um tom épico que traz memórias da música antiga, mas prepara o jogador para uma renovação completa do jogo, quase como um renascimento. Sea of Thieves faz isso demais. A cada nova patch eles meio que relançam uma certa música do jogo, só que com uma versão adaptada para os eventos que estão acontecendo nos mares, criando temas únicos de uma música que, por ser conhecida, te imerge no Sea of Thieves, mas cria uma sensação de incerteza por estar diante de algo novo, sendo possível você acompanhar a música se quiser cantá-la, mas as notas são inesperadas e imprevisíveis. Card Shark, apesar do nome, não possui tubarões na sua gameplay. Triste, eu sei. Isso é uma expressão para quem trapaceia em jogos de cartas. No começo do jogo, é preocupante você fazer os truques darem certo e tudo mais. Mas conforme se pega a prática, a narrativa cresce de forma que você e seu parceiro de crime viram ameaças sérias para quem tá contra vocês do outro lado da mesa. É algo comparável a Predadores. E a trilha sonora, apesar de clássica, insere sutilmente um ritmo bem conhecido, ainda que único para essa versão. Essas notas acentuadas dão a impressão de que algo está se aproximando. Nesse caso, um tubarão, assim como a trilha sonora de Jaws. A trilha sonora não se resume a temas e momentos específicos. A ambientação também é um tipo de trilha sonora. E é muito comum ver jogos de terror recorrerem mais à ambientação do que à música propriamente, pois esse tipo de som cria o clima da cena, e esse clima é o que vai fazer a pessoa ficar em estado de alerta o tempo todo. Nem é necessária a trilha sonora em si, mas ela é o que está no fundo, fazendo você nunca deixar de ficar incomodado com as coisas que te preocupam no jogo. Somos todos seres emotivos e interagimos com o mundo à nossa volta de diversas formas, e a maneira como sentimos também faz parte disso. A música pode ditar muito do que sentimos por uma cena. Uma perseguição ao som de músicas agitadas deixa ela com um tom mais de ação. Músicas animadas a transformariam numa pura comédia, enquanto trilhas misteriosas elevam a tensão da fuga e da busca. Não é fácil criar uma trilha sonora. É meio que necessário entender o que a cena pede em questões de áudio. Ainda que, às vezes, o silêncio pode ser tão poderoso quanto qualquer som que produzimos. Se achou que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço aos que até que ficaram e até uma próxima ocasião.